Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, quero agradecer à direção da casa por mais esta oportunidade em que aqui nos encontramos para fazer algumas reflexões. Uma das grandes dificuldades que eu percebo nas pessoas, inclusive através de comentários de amigos meus, assim como até de alguns familiares, é que, na maioria das vezes, as pessoas costumam analisar a vida de forma departamentalizada. Alguns amigos já me disseram: não, Osmar, eu estou falando da vida real, não estou falando dessa coisa transcendente, como se a vida real não envolvesse tudo isso, como se religiosidade é uma coisa, ciência é outra coisa, filosofia é também outra coisa diferente. Hoje está muito em voga o estudo dos sistemas complexos, que justamente a ciência, aos poucos, vem chegando à conclusão de que o todo não é simplesmente a soma das partes e que essas partes devem ser estudadas isoladamente. Não. Sistemas complexos diz justamente que é um sistema complexo que envolve o conjunto de todas as coisas simultaneamente. E como o tema hoje é perdão e paz, nós queremos lembrar de quantas repetições, quantos círculos viciosos de vingança, de agressividade, de ódio, não se perpetuam ao longo dos séculos pela ausência do perdão. Por isso nós propomos, como tema desta noite, perdão e paz, buscando entender o perdão como um caminho indispensável para a conquista da paz. Para a conquista da paz no mundo. A começar pela paz que deve nascer, primeiramente, em nós mesmos. Então, a nossa proposta de hoje é refletir de que forma nós poderemos, à luz dos ensinamentos de Jesus, desenvolver em nós essa paz. Percebendo que a ausência de paz é uma das maiores causas de aflição no mundo, tanto para os indivíduos como para as coletividades. No livro Mãos Unidas, capítulo 37, numa mensagem intitulada Estranha Crise, Emmanuel nos fala das diversas crises que nós enfrentamos no mundo e da maneira pela qual nós podemos vencê-las. E em determinado trecho dessa mensagem, ele diz o seguinte: existe, porém, uma crise estranha e das que mais afligem os povos, francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto aos recursos da ciência nas conquistas modernas. Referimos-nos à crise da intolerância, que desde o travo de amargura que sugere o desânimo, à violência do ódio que impele ao crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta, com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. É a crise da intolerância, que ainda envolve milhões de criaturas no mundo
e que, de acordo com Emmanuel, não serão os governos, não serão as leis, nem mesmo a medicina terrestre, que haverão de resolver essa estranha crise. Porque a sua solução, o seu medicamento, encontra-se apenas acessível na farmácia da alma, pelo nome de perdão. Essa estranha crise que a humanidade precisa aprender a lidar para, enfim, almejar um mundo melhor, um mundo com mais paz. E é isso que aqui estamos buscando, todos nós que já estamos minimamente conscientes dos nossos deveres. Todos nós que já conhecemos a mensagem do Cristo, já temos sim a possibilidade de entender a importância desse medicamento em nossa vida. Porque é o perdão o único recurso que extingue um círculo vicioso, que é o círculo que rege ainda muitas consciências, muitas vidas no planeta Terra. É o círculo vicioso da lei de Talião. Dessa lei que, ao recebermos uma agressão, uma ofensa, acreditamos que ela nos dá o direito de responder da mesma maneira. E onde antes tínhamos um verdugo e uma vítima, amanhã aquele que foi verdugo será a nova vítima. Teremos então um novo verdugo, que mais adiante será uma nova vítima, com um novo verdugo. Repetimos assim, por muitos séculos, o círculo vicioso da lei de Talião. E o único elemento capaz de romper, de retirar a criatura desse círculo vicioso, tem o nome de perdão. É o que Jesus explica aos discípulos no livro Boa Nova, no capítulo 14, quando ele fala da reencarnação e do processo de resgate que se dá pela solidariedade entre as diversas encarnações, quando numa encarnação nós sofremos as consequências daquilo que fizemos nas anteriores. E em dado momento dessa conversa, Tiago diz a Jesus: mas, Senhor, nessa perspectiva, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, pois onde antes existia um verdugo, amanhã existirá uma vítima. E para que exista essa vítima, existirá então outro verdugo. Jesus então pergunta: mas, Tiago, dentro da lei de Moisés, como se dá o processo de redenção? E Tiago respondeu, como talvez a maioria de nós responderia. Ele recorre então à famosa frase: olho por olho, dente por dente. E aí Jesus olha para Tiago e diz: até você, Tiago, até você ainda não percebeu que o primeiro mandamento, o mais fundamental dos mandamentos, mesmo na lei de Moisés, é uma determinação de amor? Acima dos outros mandamentos está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. Como poderá então alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados sim a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Desse modo, ensina-nos Jesus que o perdão, esse filho legítimo do amor, desse amor aperfeiçoado que nós vamos aprendendo com Jesus,
é o único elemento capaz de nos libertar desse processo da lei de Talião, elevando-nos a um novo plano de vivência e de compreensão. No entanto, quantas e quantas consciências do mundo não continuam se guiando ainda por esse mecanismo do olho por olho, dente por dente? Às vezes até por várias encarnações, repetindo os mesmos velhos padrões, ontem vítima, hoje verdugo, acreditando que se possa reparar o mal com o mal. Daí a importância de nós entendermos esse elemento-chave na criação divina, sem o qual o mundo seria sempre um caos. O mundo nunca passaria para um novo patamar, não fosse a coragem e a força das almas que saem desse padrão e escolhem o caminho do perdão. O que seria do mundo sem as almas que rompem esse círculo vicioso, que ousam fazer diferente, tomando o perdão como o caminho de libertação? O que seria do mundo sem o perdão? Por isso Jesus fala tanto do perdão em seu Evangelho, chegando a dizer a Simão Pedro que deveríamos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Que na verdade é uma maneira simbólica de dizer tantas vezes quantas forem necessárias. Jesus sabia que num planeta como o nosso, de expiação e provas, com tantos contrastes, com espíritos em etapas tão distintas do processo de evolução, o perdão seria e é um elemento essencial para a manutenção da paz em nossa convivência. Somos todos como que pedras pontiagudas que no contato uns com os outros acabamos por nos arranhar e ferir. Às vezes conscientemente, outras tantas sem o sabermos ou sem querermos, porque ainda somos assim. Nós ainda estamos no processo de construção de nós mesmos. Jesus sabia, portanto, que o perdão era um elemento que tornaria essa convivência mais possível, mais amena, mais suave. Porque é justamente essa convivência que nos permite o aperfeiçoamento, que possibilita o nosso burilamento e, consequentemente, o nosso crescimento. Sem convivência, sem interação, não há crescimento, não há virtudes, não há valores. Como diz Kardec no livro O Céu e o Inferno, é a vida em sociedade a pedra de toque das virtudes, porque aquele que vivesse isolado não teria nem vícios nem virtudes, porque só a convivência é que mede de fato e nos propicia o crescimento espiritual. Porque é muito simples ser paciente distante dos desafios da convivência, vivendo isolado. Então nós precisamos dessa interação. Mas como somos pedras pontiagudas, por vezes essa interação machuca. E eis o elemento do perdão a misturar-se nessa relação, tornando-a mais amena, aparando as arestas uns dos outros. É isso que Jesus quis dizer ao orientar Pedro e a todos nós da necessidade do perdão, tantas vezes quantas sejam necessárias. Porque nós ainda carecemos desse elemento para a manutenção da paz que nos seja possível na condição espiritual em que ainda nos encontramos. Mas aos poucos nós vamos percebendo que perdoar, na verdade, é retomar em nossas mãos a chave da paz. Porque quando nós não perdoamos, nós deixamos essa chave na mão de terceiros ou das circunstâncias, passando eles então a definir como é que nós estaremos nos sentindo. Mas, ao perdoar, nós assumimos o controle do nosso mundo interior. O perdão é o elemento sustentador da nossa paz interior. Quando ausente o perdão, nós a perdemos. Alguém nos fere, leva a paz, leva o equilíbrio, deixa-nos com o sofrimento.
Deixa-nos com esse sentimento que aos poucos vai nos corroendo por dentro, pela ausência do perdão. Por isso, conta-nos Humberto de Campos, nos bastidores dessa fala de Jesus a Simão Pedro sobre os 70 vezes 7 vezes, e isso está no livro Boa Nova, no capítulo 10, que tem o título de Perdão. E Jesus diz a Pedro: Pedro, a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no esforço divino que lhe compete no mundo. Então, Jesus orientou o perdão para que pudéssemos cultivar a paz como o nosso mais precioso patrimônio, para que pudéssemos, nesse estado de equilíbrio, de mais serenidade, bem realizar aquilo que aqui viemos fazer. Para que possamos retornar ao mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos, mais iluminados, mais pacificados. A nossa ação, ela só é proveitosa no mundo, gerando progresso para nós e para os semelhantes, quando nós zelamos pela paz em nosso coração. Porque aí sim nós vamos estar sintonizados com as esferas superiores, para captar a vontade divina e executá-la. Como, porém, captar e entender essa vontade divina quando habita em nosso coração a mágoa, o ressentimento, a revolta? É uma questão pura e simples de sintonia. Por isso, Jesus vincula ali, naquele diálogo com Pedro, o perdão para a manutenção da paz. E é de fato o que nós vamos aprendendo. Porque a ausência do perdão nada mais é do que uma algema que me impede de seguir avançando nos planos de entendimento e de vivência da vida, que me impede a elevação. Quando, porém, utilizo a chave do perdão, eu me liberto daquela algema, da mágoa, do ressentimento, e posso seguir adiante, caminhando em direção ao futuro, que me convida com uma proposta sempre renovada de trabalho, de evolução. O perdão, portanto, liberta a nós mesmos. Ao perdoarmos, não libertamos o outro das consequências que ele vai arcar pelo seu ato. Nós libertamos a nós mesmos, para que assim possamos seguir adiante, avançando em nosso caminho. Numa mensagem que está no livro Hora Certa, no capítulo 18, intitulado Cura do Mal, Emmanuel diz o seguinte: quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo poder imunizador para que pudéssemos evitar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nossas relações. Com o perdão, portanto, Jesus nos concedeu o máximo poder imunológico, de resistência espiritual, para que não sejamos contaminados com essa enfermidade espiritual, com esse desequilíbrio espiritual do ódio, da agressividade. Com o perdão, então, tornamos-nos imunes ao contágio, porque não descemos ao mesmo padrão de vibração daquele que nos ofendeu. E quantos adoecimentos psíquicos que se convertem depois em adoecimentos do próprio corpo físico não têm a sua origem justamente nesse cultivo continuado da mágoa, do ressentimento. Quantos adoecimentos dolorosos não são o resultado de um longo processo de cultivar internamente a aflição que nasce do ressentimento, da ausência do perdão. Porque, quando disse Buda, deixar de perdoar alguém, cultivar a mágoa, é como segurar em suas mãos um carvão em brasa para lançá-lo no outro. Quem acaba por se queimar somos nós mesmos. Porque cultivar emoções violentas, emoções desordenadas,
é também desarmonizar o nosso próprio corpo físico. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, quando nos fala dos processos de influência da mente, do pensamento em nossas enfermidades, Emmanuel diz o seguinte: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma forte martelada na engrenagem de uma máquina sensível. E toda a aflição cultivada é como a ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Assim são essas emoções que às vezes nós cultivamos 24 horas por dia. Emoções violentas, desagregadoras. Então não há corpo, não há células que resistam a isso, a essa pressão, a tamanha desordem. Naquela mensagem que eu falei no início, Estranha Crise, Emmanuel também diz que o perdão é o único antibiótico mental capaz de extinguir as infecções do ressentimento. Daí a urgência do perdão, que nos liberta para a cura efetiva da nossa alma, contribuindo também, mais cedo ou mais tarde, para a renovação daquele que foi o ofensor. Sem o perdão, estaremos ainda continuamente nos prendendo às circunstâncias, incapazes de cultivar a paz. Alguém me fere, eu me desequilibro, fico preso à situação, não avanço. Prejudico a mim, prejudico ao outro, prejudico o trabalho, prejudico a minha ação no mundo. Perco o tempo que poderia estar sendo empregado em evolução, perco energia que poderia estar sendo melhor aplicada em minha própria renovação. Tudo isso pela ausência do perdão. E o apóstolo Paulo, na sua mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15, que foi lido um pequeno trecho aqui, ele fala justamente dos dois tipos de perdão. Existirá, diz ele, o perdão dos lábios, como existirá também o perdão do coração. Existirá aquele perdão dos lábios que é apenas aparente, que não resolveu de fato o problema, o adoecimento. É aquele perdão que eu digo, perdoo, mas nunca mais quero ver aquela pessoa. Perdoo, mas quando penso naquela pessoa, vem toda aquela emoção negativa, toda aquela carga de ressentimento, tudo aquilo vem novamente à tona. Estará então resolvido o problema? Estaremos de fato livres para seguir avançando? Claro que não. Porque ainda não rompemos a algema, porque ainda não desvinculamos a nossa emoção desequilibrada daquele acontecimento. Sempre que ele me venha à memória, vem também a memória afetiva a ele vinculada, que ainda é uma memória de desequilíbrio. Por isso, o perdão, como nos ensinou o Cristo, deve estar acompanhado do esquecimento. Algo que muitas vezes é incompreendido por nós, porque nós achamos que esse esquecimento se refere a não lembrar mais do fato. Não se trata disso. Porque aquilo que foi arquivado em nossa memória intelectual, aqui está arquivado. E não nos esqueceremos jamais. Trata-se, na verdade, de um outro tipo de esquecimento. Como nos explica Emmanuel no livro O Consolador, na questão 340, quando ele diz: para a convenção do mundo, perdoar significa apenas renunciar à vingança. Ou seja, renunciar à vingança não significa que eu trabalhei internamente o desequilíbrio, que eu trabalhei o ressentimento. Por isso acrescenta Emmanuel:
que para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Mas que esquecimento seria esse então? Certamente não seria o esquecimento da memória intelectual, mas o esquecimento da memória afetiva. Aquela memória que está vinculada ao acontecimento. Porque tudo o que nós passamos na vida gera também uma memória emocional. Tanto é assim que quando, por exemplo, nos lembramos de nossa infância, vem à tona todo aquele sentimento, muitas vezes de alegria, de contentamento. Aquela coisa boa que nós sentimos quando nos lembramos de bons momentos. Então, cada acontecimento tem também a sua memória emocional. Então, o esquecimento aqui se refere à renovação dessa memória emocional. Para que quando eu me lembrar novamente daquela pessoa ou daquela circunstância, não venha à tona aquele desequilíbrio. Porque se vier, será um sinal de que eu não resolvi o problema, de que eu ainda não me libertei de fato. Esquecer aqui será diluir aquela mágoa no amor. Será transformá-la, renová-la, envolvê-la na misericórdia e no amor, até que ela finalmente nem seja mais sentida. E quando lembrarmos do fato, lembraremos sim da oportunidade que tivemos ali de desenvolver em nós um amor renúncia, um amor mais sublime. A oportunidade que tivemos ali de aprender a perdoar, será essa a nossa nova memória afetiva, vinculada àquele acontecimento. Isso é, de fato, nos libertarmos pelo perdão. O esquecimento daquela memória afetiva, que agora foi transformada em uma luz, porque ressignificada e enxergada como uma oportunidade de crescimento. Esse é o perdão que de fato nos liberta. Esse, o perdão que vai nos conduzir, inclusive, à prática de um outro tipo de perdão que todos nós necessitamos e cuja falta nos traz também muitas aflições, que é o auto-perdão. Porque a nossa incapacidade de perdoar o outro será também a nossa incapacidade de perdoar a nós mesmos. Porque na medida com que a gente mede, é a medida com que seremos medidos. Uma consciência intransigente para com os outros será uma consciência intransigente para conosco mesmo. Por isso, Jesus vincula no Pai Nosso o perdão das nossas ofensas ao perdão das ofensas alheias. Não é possível efetivamente nos perdoarmos, nos libertando das grades da culpa, se não aprendermos também a ter para com o outro o que desejamos ter para conosco. Quando Jesus diz, Pai, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos daqueles que nos têm ofendido, não está Ele a nos dizer exatamente isso? Não que Deus fique ofendido com o que quer que façamos, na verdade ali está representado o auto-perdão da consciência divina em nós. Perdoa-nos, Pai, isto é, perdoa-me na medida em que aprendo a perdoar os meus irmãos. Esse é outro tipo de prisão do qual vamos aprendendo a nos libertar, na medida em que investimos no desenvolvimento dessa virtude, o auto-perdão. Porque com a medida com que medimos, será sempre a medida que seremos medidos. Na medida em que aprendemos a compreender mais o outro, aprendemos também a nos compreender
a nos perdoar, o que nos permite então avançar, crescendo com aquela experiência difícil, buscando a nossa transformação. O que nos desperta então a compreensão muito interessante de como nós podemos desenvolver melhor essa virtude em nós. Como aprendermos efetivamente a perdoar, fazendo esse vínculo do auto-perdão com o perdão ao semelhante. Passamos então a perceber que, na verdade, na medida em que eu percebo que eu também tenho dificuldades, na medida em que eu percebo que eu também careço de perdão, é que eu passo a ter para com o semelhante um pouco mais de compreensão. Em outras palavras, a nossa capacidade de perdoar nasce ou é filha do nosso processo de autoconhecimento. Quanto mais eu mergulho em mim mesmo, mais eu percebo as minhas imperfeições e o quanto, apesar disso, apesar de todas essas imperfeições, eu sou amparado pelo alto. Eu passo então a pensar, puxa, se eu, que tenho ainda tantas coisas a ajustar, tenho recebido tanto na forma de misericórdia do alto, por que não dar ao outro algo que eu mesmo tenho buscado e precisado tanto? Então, começa a nascer, a brotar em meu coração a fonte da misericórdia e do perdão, na medida em que eu mergulho numa compreensão mais profunda acerca daquilo que realmente eu sou e o quanto eu ainda tenho a melhorar. Por isso, André Luiz nos diz no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 62, quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo se torna o imperativo do perdão em nossas vidas. E assim é, quanto mais mergulhamos em nós, mais nós compreendemos, melhor compreendemos a dimensão da luta interna que todos nós temos travado. Percebemos melhor o quanto é difícil vencer o orgulho, vencer o egoísmo, o quanto é difícil conter os nossos impulsos e o quanto nós gostaríamos do amparo e da compreensão alheia quando nós escorregamos. Passo então a entender melhor a situação do outro, porque eu me vejo ali numa situação semelhante. Eu sei o quanto é difícil, então eu também te compreendo, meu irmão. Assim como eu gostaria que me compreendesses quando eu escorregar, quando eu falhar contigo. Nasce então o perdão aos semelhantes do processo do auto-perdão. Assim como também do processo do auto-perdão nasce uma capacidade ampliada de perdão aos outros. Uma interação, um processo de retroalimentação em que um amplia o outro, em que um alimenta o outro, promovendo então a libertação. E o próprio Evangelho nos ilustra esse processo de construção da capacidade de perdoar, que é o caso de Simão Pedro. Quando começou a seguir Jesus, ele era, entre os discípulos, o mais intransigente, o mais endurecido. Ele era duro com os outros, não tolerava equívocos. Ele agia como se fosse o cão de guarda de Jesus. Se aproximavam pessoas de vida pregressa duvidosa, complicada, que queriam renovação, e Simão Pedro as escorraçava. Ele dizia, você? Eu sei do seu passado. O que é que você vem fazer aqui na casa do mestre? Então Pedro era esse intransigente defensor de Jesus. Muito duro. Tanto que certa feita Jesus é procurado por 3 homens que tinham um passado complicado
Mas justamente porque eles tinham ouvido falar da mensagem do Evangelho, que acolhia todos os pecadores, todos os que eram transviados. Então pensaram eles, talvez ali nós tenhamos a chance de uma nova vida. Então eles chegam lá onde Jesus estava, mas como Jesus precisava sair para atender um caso urgente, pede então a Simão Pedro que atendesse aquelas três pessoas, dizendo-lhe: Simão, ajude-os com a verdade. E aí Jesus parte para a sua missão. E aí Simão pega a verdade como um bastão e sai dando bastonadas em cada um dos três. Eu sei muito bem quem é você, eu conheço o seu passado, sei muito bem dos seus problemas, da sua família. O que é que você vem fazer aqui? O que é que você vem buscar aqui com Jesus? E aí quando Jesus retorna, estavam ali os três, amuados, abatidos, após aquela surra que haviam levado de Simão. Jesus então pergunta a Simão o que é que havia acontecido, e Simão diz: Senhor, fiz o que você me mandou, o que você pediu, ajudei-os com a verdade. Aí Jesus olha para ele: Simão, Simão, era para amparar, olha o que você fez, Simão. Então esse era o Simão Pedro, intransigente, incapaz ainda de sentir misericórdia, incapaz ainda de perdoar. Mas a vida vai nos ensinando. E não foi diferente com ele. Estavam eles na última ceia e Jesus começa a dizer: eu vou a um lugar que vocês não poderão me acompanhar. E aí Simão, que se julgava o mais preparado, o mais forte dos discípulos, diz a Jesus: onde você vai que eu não posso te acompanhar? Se preciso for, vou com você até o fim do mundo. Se preciso for, morro por ti. E Simão começa a se portar assim, querendo mostrar-se como alguém infalível. E aí Jesus começa a desconstruir aquela ideia. Mas Simão não aceita que Jesus lave os seus pés, acusando os demais apóstolos de serem ingratos, como a dizer: eu sou mais especial do que os demais. Mas quando Jesus diz: Simão, Simão, esta tua inquietação se faz credora de novas lições, porque vais aprender ainda esta noite que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Simão então ficou magoado, achando que Jesus não entendia toda aquela sua entrega, a sua força, a sua fidelidade. Mas eis que, como Jesus previu, naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro o nega 3 vezes. E naquele momento em que ele se encontrava, talvez pela primeira vez, efetivamente, no chão, começou a compreender o que é estar do outro lado. Não do lado de quem aponta quem errou ou quem caiu, mas do lado de quem caiu, daquele que está caído no chão, daquele que tropeçou. E ali Pedro passou a perceber um pouco mais o valor de mãos estendidas, ao invés de dedos apontados. Aí ele começou a entender um pouco mais o valor da misericórdia e do perdão, que ele não tinha tido até então com os semelhantes, justamente porque agora era ele o caído. Ele, que se julgara infalível, era agora o que se encontrava em erro. Arrependido, angustiado em seu coração pela queda,
ele inverteu então as posições. O que a vida muitas vezes faz conosco. E ali, Pedro começou a compreender o valor do perdão, da misericórdia, da compreensão para com os semelhantes. Porque ali, naquele momento, era ele que precisava desses valores. E no livro Boa Nova, no capítulo 26, relata Humberto de Campos. Começa a nascer ali, no coração do discípulo, a fonte da misericórdia, que viria a torná-lo, mais adiante, não mais o Pedro, a pedra dura e intransigente, mas o Pedro, a rocha que serviria de amparo e sustentáculo aos semelhantes. Ali começa a se construir, de fato, o Simão Pedro apóstolo, aquele escolhido por Jesus para ser o sustentáculo do cristianismo nascente. Por quê? Porque ele mergulhou um pouco mais nele mesmo. Toda aquela sua intransigência nascia da cegueira que ele tinha para com as suas fragilidades, para com as suas imperfeições. Julgava-se forte demais, infalível, porque ainda não havia mergulhado muito profundamente em si mesmo. Quando assim o fez, pôde perceber. Também ele precisava de misericórdia, de perdão. Pôde perceber também que ele precisava aprender a perdoar, a ser compreensivo. E a partir do seu autoconhecimento, daquele mergulho interior, acabou ele por encontrar a fonte do perdão, da misericórdia. É isso que cada um de nós vai fazendo na medida em que mergulha em si mesmo. De modo que nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que a capacidade ou não de perdoar é um sinal, é uma medida do quão fundo nós já fomos em nós. Se estamos apenas na superfície de nós mesmos, somos ainda extremamente intransigentes. Mas, se já temos mergulhado um pouco mais fundo em nós mesmos, é um processo natural o desabrochar do perdão como filho do autoconhecimento. Então é isso que nós vamos aprendendo com o Evangelho. Aprendemos também que esse processo, essa capacidade de perdoar, se aperfeiçoa na medida em que aprofundamos a nossa relação com Deus e com Jesus. Quanto mais afinamos o nosso pensar, o nosso sentir com Jesus, mais capazes nos tornamos de perdoar, porque então o amparo do Cristo, com o amparo dele, nós conseguimos fazer algo que nós mesmos, sozinhos, não seríamos capazes. Por isso, no livro Monte Acima, no capítulo 14, diz Emmanuel: Jesus nos recomendou amar-nos uns aos outros, tal qual Ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes, não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência, ele se tornará mais intimamente associado a nós e, com ele, estaremos fortes e seguros para fazer isso. Por isso, a nossa capacidade de perdoar cresce quando Cristo cresce em nós. Nas palavras de João Batista, é preciso que ele cresça em mim e eu me diminua. Menos ego, mais Cristo, mais essência divina, a desabrochar as virtudes que estão em todos nós, todas elas ainda na condição de semente. No Cristo são frutos, em nós são sementes ainda, mas na medida em que investimos nessa comunhão, nesse estreitamento de laços com o Mestre, mais ele se faz presente em nós, para que com ele possamos agir
possamos amar, perdoar, tanto quanto nos seja necessário. Desse processo de mergulho, então, estabelece-se uma conexão mais profunda com Ele, a comunhão efetiva. E é isso que, aos poucos, gradativamente, vai nos libertando. Daí a urgência do perdão. E no livro Rumo Certo, lá no capítulo 15, intitulado Agressores e Nós, Emmanuel diz assim: se a injúria, a ofensa nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e, situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas, se estivéssemos em análogas circunstâncias. Saiamos de nós, aprendendo a enxergar o outro nessa nova perspectiva de mais compreensão. A partir da minha própria necessidade, eu vou me colocar no lugar dele e então sentir o que é que ele gostaria de receber. Porque se eu estivesse nessa mesma situação, seria o que eu gostaria de receber. À luz do novo entendimento, que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos acreditamos vítimas. Como nos diz o próprio Emmanuel em outro momento, há muitas injustiças no mundo, mas não há injustiçados. Não há verdugo e vítima integrais. Há sempre uma composição. Ainda mais quando olhamos do ponto de vista espiritual e observamos todas as encarnações. Perceberemos que muitas vezes não somos apenas as vítimas que julgamos ser, como também não são eles apenas os verdugos que possamos imaginar. Por quê? Porque agora nosso olhar é diferente. Nós renovamos a lente com a qual enxergamos o mundo e também os outros, uma lente mais clara, menos embaçada pelas sombras das nossas paixões, porque agora clareada pela luz do amor e da compreensão. Recordaremos, continua Emmanuel, recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as nossas sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuando o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. E Emmanuel conclui dizendo: então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vejam, não mais no singular, eu te perdoo, porque reconhecemos que estamos efetivamente quase todos no mesmo nível. Então é na verdade, Senhor, perdoa-nos a todos, porque todos carecemos da sua misericórdia.
Essa é a maneira de enxergar daquele que já despertou para o amor, daquele que já se aprofundou em si mesmo e já entendeu o perdão como esse profundo elemento libertador, sem o qual não alcançaremos a paz em nossos corações, e menos ainda no mundo. Porque, afinal de contas, como conviver no mesmo espaço amor e ódio, mágoa e equilíbrio, ressentimento e paz? Na condição espiritual em que ainda nos encontramos, não há outro caminho para a paz senão pela prática do perdão, que é esse ato de doação de nós mesmos, quando abrimos as comportas do coração para que o amor divino possa fluir através de nós, alcançando os demais, levando consigo tudo o que era causa de enfermidade, purificando de fato o nosso mundo interior, para que só então possa ali florescer a paz. É a partir dessa compreensão que veremos agora não mais um ofensor, não mais uma pessoa que nos fere e nos machuca. Veremos sim um sofredor, alguém que está sofrendo muito, que dessa forma age na tentativa de aliviar um pouco a sua dor. Portanto, deixemos fluir em nós a força transformadora do amor, da compaixão, pois só renovam o mundo aqueles que têm a coragem de perdoar. São eles que quebram esse círculo vicioso da vingança, da revolta, da agressão. São eles que, em tempo de sombra, semeiam a luz. São eles que trazem as sementes de renovação ao mundo, distribuindo-as por onde passam. Esse é o legado precioso que deixam com o perdão. São essas almas corajosas que ousam dar um passo além, que de fato trazem ao mundo um sopro renovador. É a coragem daqueles primeiros cristãos que, perseguidos, humilhados, no circo de Roma, oravam, pedindo a Deus o perdão para os seus algozes. Essa é a força que transforma. A força de um Cristo que marcou para sempre a história da humanidade, deixando como última mensagem na cruz a mensagem do perdão. Essa é a força transformadora e libertadora do perdão. Felizes aqueles que escolhem esse caminho, pois estarão mais livres, livres para servir, para construir um futuro de mais paz para si e para serem efetivamente os agentes preparadores, os agentes construtores da humanidade do porvir, de um mundo de paz, de um mundo de fraternidade, de um mundo de amor, com Cristo em nossos corações. Muito obrigado pela paciência de vocês, paz e luz para todos nós. E que Jesus nos auxilie a cultivar e a vivenciar o perdão. Muito obrigado.